Que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida a partir desse momento, em nome de Jesus. Hoje, nessa mensagem de quinta-feira, apesar de estarmos começando um pouco mais tarde, como eu já havia pedido, eu não vou me prender a um conteúdo técnico da Bíblia, mas eu vou tentar conversar com você. Eu tenho me preocupado com o que tem acontecido com as pessoas no dia de hoje quanto à oração. As pessoas têm brincado de orar. As pessoas têm brincado de exercer a fé. E eu vou falar hoje sobre o perigo de você se achar uma pessoa correta, você se achar apegada a Deus e o risco que você corre. Eu vou falar sobre o que o Senhor Jesus ele disse e eu vou comentar o que aconteceu com o rei Saul. É isso mesmo. O Senhor Jesus ele fez uma grave advertência quanto à oração. E algo muito importante aconteceu na vida de Saul, e quando ele percebeu, foi no dia de sua destruição. Mas antes, eu quero te convidar a orar para abrirmos esse momento de reunião em nome de Jesus. Feche teus olhos, encurve tua cabeça, pense somente no Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é justo e verdadeiro e o Senhor tem cuidado de nós. Ó Espírito Santo, nós nos reunimos diante da Tua presença. Como diz a Tua palavra, que onde estiver duas ou mais pessoas reunidas no nome do Senhor, ali o Senhor estará. Eu me reúno, meu Deus e meu Pai, com cada um dos irmãos, que nesse momento fecham os olhos, que nesse momento abrem um coração para o Senhor, que nesse momento se dispõem a renegar o cansaço do dia de trabalho, a renegar o cansaço do dia a dia e separar esse momento para falar com Deus, para ouvir a palavra de Deus com todo o coração, com toda boa vontade, deixar que o Espírito Santo abra o entendimento para ouvir e compreender a voz de Deus. Você que está unido nesta fé, diga: assim seja na minha vida, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu quero começar falando sobre a estratégia de Satanás. Pega a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43. Olha, a estratégia de Satanás. Jesus faz assim, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por outros lugares, procurando descanso e não encontra. O que é que acontece? Você chega na igreja, depressão, ansiedade, doença, e aí você pede oração, vê se não é assim. Aí o pastor ora, a congregação se reúne e ora por você. Aí você participa de uma determinada oração no canal e você recebe o milagre de Deus. Eu vejo muita gente falando assim: pastor, eu tenho um familiar meu que está sofrendo, mas já recebeu o milagre na igreja. Você conhece alguém assim? Comenta aí. Pastor, eu já recebi milagre, hoje eu estou sofrendo, mas eu já fui curado de outra doença, já fui abençoado em outra oração que eu fiz a Deus, mas hoje eu não sei o que está acontecendo. Eu vou te explicar agora o que está acontecendo.
Deus trabalha com oportunidades. Deus trabalha com a lei de recompensa. De novo, Deus trabalha com oportunidade. É uma coisa. Deus trabalha com lei de recompensa. É outra coisa totalmente diferente. Como é que funciona a oportunidade? Você ora, Deus responde para mostrar a você que Ele é Deus. Acabou. Não quero saber se o pastor que orou por você está em pecado ou não. Não quero saber se a igreja que acolheu você está em pecado ou não. Não quero saber se o responsável pelo canal que está cuidando de você espiritualmente está em pecado ou não. Quando você ora a Deus, você espera um milagre de Deus. E quando Deus opera esse milagre na tua vida, é para mostrar a você que Ele é Deus. Mas existe uma ressalva. As pessoas lêem a Bíblia e não prestam atenção nesta ressalva. Toda vez que Jesus curava, qual era a observação que o Jesus fazia? Tua fé te curou, tua fé te salvou. Parava por aí? Não. Ele dizia, vá e não peques mais. E aí começa o dilema na vida das pessoas que se dizem querer oração, que se dizem querer a bênção, o milagre de Deus. O que é que acontece? Chega no canal, chega na igreja, procura o homem de Deus, pede a oração. O que é que o homem de Deus faz? Ora. O que é que acontece na vida da pessoa? Um milagre. O que é que a pessoa deveria fazer? Se afastar do pecado. Você está entendendo? O que é que a pessoa deveria fazer? Se afastar do pecado. O que é que a pessoa não faz? Não se afasta do pecado. Continua mentindo, fornicando, adulterando, roubando. Continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes de receber o milagre de Deus. Sabe? Aquela ressalva que Jesus fez. Quando Jesus curou o paralítico, que estava lá esperando a água se mexer, não vou entrar em detalhes dessa mensagem agora, porque é assunto para uma pregação particular, só desse assunto. Mas quando Jesus curou aquele homem, e aquele homem se encontrou com Jesus na sinagoga, Jesus olhou para ele e disse, olha, veja o que aconteceu com você, você foi curado. Mas eu lhe digo, não volta a pecar, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. O que é que acontece com as pessoas hoje? Vai para a igreja e é abençoado. Depois continua na igreja. A vida se torna pior. Tem pessoas que estão dentro da igreja hoje e estão com a vida pior do que estava quando nunca teve os pés na igreja. Porque a Bíblia diz o seguinte, quem ouve a palavra de Deus e pratica, ouve para a sua salvação. Quem ouve a palavra de Deus e não pratica, se condena. O que é que está acontecendo com os irmãos? Câncer, AIDS, doença mental. Muitas pessoas dentro da igreja estão sendo acometidas por doença mental. Muitas pessoas dentro da igreja não têm paz. Por quê? O espírito imundo ele saiu. Procura um lugar para ficar. Olha o que diz o verso 44. Diz assim, ó. Não encontrando lugar, ainda no verso 43, do 44, o Espírito diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado e encontrado a casa vazia e ornamentada. Você sabe o que é isso? É uma pessoa que está dentro da igreja, recebe meio mundo de oração, mas não tem a proteção de Deus.
É a pessoa que lê de manhã, de tarde, de noite, a vida toda, o Salmo 91, mas não tem a proteção de Deus. Tem crente aí que está parecendo piada. Que eu estou guerreando com o diabo, que eu estou guerreando com o diabo. Tem crente que diz que sai aos tapas com o demônio. Meu amigo, você não briga com quem já está derrotado, tá? Nada a ver. Que Deus abençoe as crianças, que Deus proteja e guarde as crianças. É como se você, homem e mulher, dissesse que está saindo na mão com uma criança de 2 anos de idade que está dando murrinhos na sua perna. É isso aí. É como se você dissesse que está saindo aos tapas com uma criança de 2 anos que está dando murrinhos na sua perna. Você sabe por que é que eu estou fazendo essa comparação? Eu estou dizendo a você que uma criança não tem força para lhe machucar. Essa criança, ela precisa crescer. Ela precisa se tornar um homem ou uma mulher para brigar de igual com você. E a depender do preparo físico, a depender do conhecimento técnico em defesa pessoal, você ainda pode ser um desafio muito grande para essa pessoa, ainda que se torne um adulto, uma adulta. O que eu estou dizendo para você é que você não briga com o diabo. O que eu estou dizendo para você é que o Senhor Jesus não ficava aos tapinhas com o diabo. O Senhor Jesus estava diante de uma legião de demônios. Para quem não sabe, uma legião pode ter de 2 a 4 mil demônios, tá? E o Senhor Jesus estava diante de uma legião de demônios. E quando Jesus disse, sai desse homem, os demônios falaram, que nós temos contigo. Você já chegou aqui para poder atormentar a gente? Os demônios ficaram nervosos. Jesus não ficou trocando tapinha, demônio está repreendido, está derrotado, está queimado. Não! O Senhor Jesus não ficou trocando tapa com demônio. O Senhor Jesus não ficou levando bolacha do diabo e dando bolacha no diabo. Pelo contrário, o Senhor Jesus perguntou, qual é o seu nome? Lá eles responderam, legião, porque eram muitos. E o Senhor Jesus, tá bom, vai embora, sai desse homem, não quero mais ver vocês aí. E os demônios pediram, já que está mandando a gente embora, não manda para outro país, deixa que a gente entre nos portos. O Senhor Jesus disse, vai. Jesus não saiu na mão com o demônio. Eu estou vendo irmãos aí, é comum você ver irmãos de igreja dizer, não, eu passei a manhã toda na peleja com o diabo, eu passei o dia todo na peleja do diabo. Você é mentiroso. Você é mentirosa. Você está dizendo que está pelejando com o diabo para esconder uma verdade que você não quer ver. Qual é a verdade, pastor? Que as pessoas não querem ver. É que elas já perderam há muito tempo a única briga que é real. Que você troca tapa. Não é a sua luta contra o diabo. É a sua luta contra a sua carne. Quando a sua carne diz se vingue, e você se controla. Quando a sua carne diz vá jogar, e você se controla. Quando a sua carne diz, olha, vai para os vícios, vai para as drogas, e você resiste. Porque neste caso, quando a Bíblia diz resistir ao diabo, é resistir ao mal, e ele fugirá de vós. Mas você não vai ficar trocando tapas espiritualmente falando com o demônio. Você não vai ficar numa guerrinha espiritual sem sentido, não. Ou você é, ou você não é. A guerra espiritual acontece em você. Quando você está lutando contra a sua própria carne. Por quê? Porque quando você vence a carne, você vence o pecado. Quando você vence o pecado,
o diabo não tem autoridade sobre a sua vida. Está dando para você entender agora? Será que você consegue compreender o que é que eu estou lhe dizendo agora, em nome de Jesus? O diabo, para entrar, você recebeu oração na igreja, Jesus te libertou. Você recebeu oração no canal, Jesus te abençoou. Para o diabo voltar a perturbar a sua vida, você tem que continuar pecando. Foi por isso que todas as vezes que Jesus curava, ele dizia: vá e não peques mais. É por isso que a Bíblia diz: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas ficaram para trás. E tudo se fez novo. Parece, talvez, que eu não vou ter tempo de falar sobre Saul, mas aí a gente continua na próxima quinta-feira. Eu quero que você entenda isso aqui. Deus não vai guardar, proteger você se você não estiver se guardando. É você que começa a se guardar primeiro. É você que toma a decisão, tá? Eu vou dar um exemplo de um filho na fé temoso, e eu espero que o temoso esteja me vendo e me ouvindo agora, não tenha sido roubado pelo sono, porque trabalha demais, mas não justifica, viu, filho temoso? Não justifica. Pastor, não vi a mensagem porque eu estava cansado e fui dormir. Tá bom. Então a gente bota na balança aí. Se vocês tiverem um rojão mais puxado que o meu, tá beleza. Tá valendo. Aí a gente pode fazer uma comparação. Porque pela misericórdia de Deus, ultimamente, eu tenho tido um tempo muito curto para descansar. E agradeço a Deus por isso. Tá? E não foi esse o motivo que eu repeti algumas mensagens. E alguns disseram: a mensagem é repetida, essa eu já vi. E aí cortou. Você está pensando que o Espírito Santo não me mostra, não? Me mostra. Eu repeti algumas mensagens porque alguns de vocês precisavam ouvir de novo aquela palavra. E alguns de vocês não aceitaram, não quiseram, e tem alguns aí que está passando alguns apertos porque quer. Mas voltando o assunto, em nome de Jesus. Então, quando você está em pecado e você não é uma nova criatura, porque quem está em pecado é uma velha criatura, tá? Não é porque você está na igreja que você está com Jesus, porque você está na igreja, continua mentindo, continua fornicando, continua tomando a cachaçinha, continua sentindo ódio, mágoa no seu coração, continua julgando os outros. E aí, o que é que acontece? Você continua no pecado. Então o diabo volta, encontra a casa vazia e ornamentada, sem a presença do Espírito Santo. Tem pessoas aí que dizem que tem o Espírito Santo e, na verdade, estão endemoniados. Não, mas dentro da igreja eu falo em línguas. E quem disse que o demônio não fala em línguas estranhas? E cuidado, não confunda a presença de Deus com histeria, tá? Não confunda a presença de Deus com explosão emocional. Aquela explosão emocional que você tem, parece que você está no topo da cadeia alimentar, parece que você está acima de tudo. Quando você volta para casa, você volta aquele mesmo trapo de sempre. Quando o dia termina ou começa o outro, você está o mesmo trapo de sempre. Por quê? Porque quem tem da presença do Espírito Santo ouve constantemente a voz de Deus. Ah, pastor, Deus se cala. Deus não se cala. Aliás, se cala sim. É o quê? Você está com pressa? Eu não. Deus se cala sim.
Vou falar sobre isso quinta-feira. Quinta-feira não vai dar tempo de falar hoje. Eu tenho que concluir isso aqui. Eu tenho que concluir o que eu comecei a falar com vocês. Eu achei que daria tempo. O Espírito Santo ainda não deixou eu separar muita coisa, porque eu não sei, mas o Espírito Santo sabe, conhece todas as coisas. Mas eu vou falar o momento que Deus se cala. Quinta-feira, com a permissão do Senhor, a próxima mensagem, eu vou dizer a você o momento que Deus se cala. E acredite, você não vai querer que Deus se cale para você. Você não vai querer que Deus se cale. Ah, pastor, mas Deus se calou para Daniel. Onde? Como? A Bíblia diz que Daniel continuou orando, clamando, e que a resposta de Deus demorou de chegar a Daniel. Que a resposta de Deus demorou a chegar a Daniel por conta de uma luta espiritual. Não vou entrar em detalhe porque não é a mensagem de hoje. Mas Deus respondeu Daniel na hora. As palavras do anjo foram: Daniel, foram ouvidas as tuas orações. E Deus te respondeu. Ezequias, quando ouviu que ia morrer, o rei Ezequias, que orou a Deus, Deus respondeu na hora. No meio do caminho, Deus fala para o profeta Isaías: volta e diga ao rei Ezequias que ele vive mais 15 anos. O Senhor Jesus, quando estava orando, e a oração de Jesus estava longa, Jesus disse: Pai, eu sei que tu já me ouviste. Eu estou prolongando a oração para que eles creiam. Tá? Então, quando você tem o Espírito Santo na tua vida, a tua casa está preenchida pela presença de Deus. Você não tem o Espírito Santo? Não. Tua casa está vazia. Você está em pecado. Você não tem a proteção de Deus. Então, quando o diabo volta e encontra uma casa vazia, ornamentada, agora vem o perigo. Agora vem porque tem crente dentro da igreja com a vida desgraçada. Vai explodir. Orando o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo não sei das quantas, e não vai acontecer nada. Por quê, pastor? Porque Salmo, a oração de Salmo, virou reza. Tem pessoas aí que estão defendendo a oração do Salmo 91, 23 como a oração mais poderosa. Não existe, além de uma única oração, nenhuma outra oração, nem mesmo a oração do Pai Nosso, que seja considerada a oração mais poderosa. Eu vou falar de novo e eu quero que fique na sua mente o que eu estou lhe dizendo. Não existe na Escritura Sagrada, exceto nenhuma oração que seja considerada a oração mais poderosa. Motivo. A oração depende do orador. A oração depende do orador. Aí Jesus diz: tudo que você pedir, crendo em oração, recebereis. Quem é que crê? Ah, eu creio muito em Deus. Baixa a bola. Se acalme aí. Baixa a bola. Mas eu creio em Deus. Baixa a bola. Respira. Tudo que pedir crendo em oração, recebereis. Mas aquele que diz que crê em mim e não faz a minha vontade é mentiroso. Você entendeu? Então Deus não ouve a pecador. Tá claro isso?
Está claro isso? Deus não ouve a pecador. Ou seja, o pecado invalida qualquer oração sua, independente de quais sejam as suas palavras. O pecado só não invalida uma única oração. O pecado só não invalida uma única oração. Qual, pastor? A oração de arrependimento. Aquela que você faz para se livrar do seu pecado para sempre. E aí eu volto para o texto que Jesus dizia: vá e não peques mais. Então, se o demônio encontra a casa vazia, ornamentada, o que é que ele faz? Verso 45. Já vou encerrar. Você está cansado? Eu também. Já vai encerrar. Então então o demônio vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus, ela se cumpre de geração a geração. Tem gente que fala aí de geração a geração como se fosse um poema, tá? E aí não entende o que a Bíblia diz. A palavra do Senhor se cumpre de geração em geração a todos os povos. Então, a palavra do Senhor, ela se cumpre na vida das pessoas, separada em 2 estágios. Povos é o que nós chamamos hoje de nações, tá? Ou povo que tem aquela mesma língua. Então, povos, a nação e a geração. A geração marca o tempo e a nação marca o lugar. Geração, tempo, nação, lugar. Tá claro isso? Então, quando o espírito imundo entra de volta na vida da pessoa, mais 7 entra com ele. Aí olha só, a Bíblia diz que a oração do justo tem o seu efeito. Aí você está com a vida desgraçada, corre para a igreja. Pastor, ora por mim, eu estou doente. Pastor, eu estou com depressão, estou com ansiedade. Bem muito de lixo. Pastor, ora. Deus abençoa. A oração do justo tem o seu efeito. Vai ter um momento que Deus não vai ouvir mais aquele pastor por aquela pessoa? Vai. Houve um momento que Deus não ouviu a oração de Jeremias por Israel. Jeremias pedia a Deus pelo povo e Deus ainda, tirava sarro de Jeremias. Jeremias, você aí um pobre, andando a pé, sem cultura, sem nada, pedindo por um povo rico, andando de carro e cavalo, fazendo o que bem entende e não ouve a minha voz. Jeremias, ainda que Samuel, que Elias tivesse na minha presença, eu não ouviria. Quanto mais que é você. Esse povo é rebelde. Jeremias, eu vou pesar a mão sobre eles. É casa rebelde. Eu não ouço mais oração por eles. E assim aconteceu. Nabucodonosor veio, arrebentou com o povo de Deus, destruiu o santuário. Ninguém vai contra a igreja está destruída, rapaz. A igreja está destruída. As pessoas não querem mais ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Pregação como essa cansa muita gente. Prova que eu estou aqui enchendo chouriça, vá. Prova que eu estou aqui jogando conversa fora. Pregação como essa, muita gente não tem paciência para ouvir.
para aprender, para entender por que continua sofrendo. E aí, o que é que acontece com a igreja hoje? É pastor adulterando, fornicando, usando droga, traficando, sendo preso porque é descarado, pedófilo. Ah, irmão, o cair é do homem, o levantar é de Deus. É mesmo? É mesmo? E o vai, não peques mais ficou aonde? E aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, ficou aonde? Se ofereceres a Deus o melhor, serás aceito. Ficou aonde? Deus quer levantar você, seja lá quem for, você que está caído, você que está sofrendo, quer. Mas tudo começa com você. Você está sem dinheiro, aí você fica choramingando, estou sem dinheiro, ninguém me ajuda. Resolve. Fala para mim, resolve. Você está sem dinheiro, e aí você vai carregar coisa, vai quebrar coisa, vai fazer serviço para A, para B, para C, vai dirigir, vai fazer algo. Resolve. Resolve. Você tomou uma atitude. Deus disse, vai, sede corajoso e eu serei contigo. E a coragem começa com a obediência a Deus. A coragem começa com não ser preguiçoso. E quando eu falo não ser preguiçoso, não é só no trabalho, não. É não ser preguiçoso na fé. Porque tem pessoas que quando chegam na igreja no primeiro momento, são curadas, são abençoadas, têm a vida transformada. Não passa 15 dias, meu amigo, esfria. Não tem paciência para ler a Bíblia. Não tem força para orar. Agora, engraçado, né? Você pega uma pessoa dessa e diz assim, vai jogar, menino. O zóio cai, o dedo cai, a língua cai, a cabeça tora e tá lá no jogo lá. Dá até ataque epilético, mas tá lá no jogo, lá no risco maldito. É ou não é? Você chega para a pessoa, minha vida é corrida, não tem tempo. Vamos pro bar, fulano, tomar uma cervejinha. Aí senta, bota a garrafa de cerveja na mesa, bota o copo do lado e parece que a cerveja dentro da garrafa tem vida eterna. Aquela cerveja nunca acaba. E aí bota uma gota e toma um menorzinho, toma uma gota, toma... É ou não é? Aí quando você diz assim, vamos para a igreja, minha vida é corrida no teu tempo. Vai ler a Bíblia, minha vida é corrida no teu tempo. Não é assim? Por isso o Senhor diz que quando o demônio volta e vê a casa do crente sem a proteção de Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem nenhum indício de proteção, porque é desobediente, é rebelde, aí o diabo ele reclama direito. Pai, antes, Deus eterno, esse aí é meu. E ele entra e convida mais 7 espíritos mais desgraçados do que ele. Resultado final, pastor: crente louco, crente tomando remédio controlado, crente que não pode ficar sozinho, vida financeira de crente desgraçada, não prospera, só anda humilhado, deprimido. É aquele crente que você vê com semblante abatido, sem paz. Por quê? Porque é mula do diabo. Porque tem demônio por dentro e por fora. Vai se converter. Você que está andando no pecado. Você que está arrumando motivo para estar frio na sua fé. Você que está negando a sua ajuda à obra de Deus. Você que está se omitindo de ser fiel a Deus em todas as coisas. Acorda antes que seja tarde demais. Meu plano era falar sobre o que aconteceu com Saul. Mas não foi da vontade de Deus.
vai ficar muito longo, mas quinta-feira, com a permissão do Senhor, eu digo a você o que aconteceu com Saul, dando continuidade a esta mensagem em nome de Jesus. Provavelmente a mensagem vai sair no mesmo horário de hoje, 10 horas da noite, por conta de minha atividade fora. Mas em nome do Senhor Jesus eu peço a você, faça o seu sacrifício. Eu estou fazendo a minha parte. Faça a sua. Não negue a sua fé. Não negue a sua esperança para com Deus. Olha o que eu estou te avisando. Fecha teus olhos. Vamos fazer uma reflexão. Vamos fazer um exame de consciência. Pensa somente no Senhor Jesus. Você que tem se apegado a rezas. Você que ainda tem vivido no pecado, mas tem esperado de Deus uma cura. Eu quero que você pense somente no Senhor Jesus. Eu quero que você faça um exame de consciência e veja se infelizmente você não tem permitido que o espírito imundo, que o espírito maligno e enganador tenha de alguma forma assumido o controle da sua vida. Vê se você não tem estado na igreja vivendo no pecado, se enganando e achando que Deus está ouvindo a sua oração, quando na verdade Deus não ouve a pecador. Ó Espírito Santo, aqui estou, meu Deus, com essa pessoa em oração. Eu te peço, meu Deus amado e meu eterno Pai, o Senhor que sonda a mente, o Senhor que sonda o coração, vem agora sobre a vida desta pessoa. Essa pessoa que não quer mais viver no pecado, essa pessoa que não quer mais viver se enganando, essa pessoa que não quer continuar arranjando motivo para estar se afastando da tua presença. Meu Deus amado e meu eterno Pai, eu sei, Senhor, que muitas são as pessoas que precisam do aconselhamento, da oração, e o Senhor é a minha testemunha de que eu tenho usado as minhas forças, aquelas que o Senhor tem me dado, para ouvi-los, para aconselhá-los, mas infelizmente, Senhor, muitos só querem a oração, só querem a mensagem de aconselhamento no WhatsApp, e muitas vezes não têm paciência para ver a mensagem toda e receber a bênção que o Senhor quer dar para eles. Mas essa minha oração, Senhor, é voltada para essa pessoa que viu a mensagem do início até agora. Essa minha oração é voltada para essa pessoa que quer mudar de vida, que quer ser diferente, que quer andar na tua presença. Essa minha oração, Senhor, é por aqueles que não querem mais ser dirigidos pela carne, mas querem ser dirigidos pela presença do Espírito Santo. Não um espírito que roda, que grita, que espinha, mas um espírito que dirige, um espírito que orienta, um espírito que dá paz, porque a tua presença, ó Espírito Santo, nos dá paz. A tua presença, ó Espírito Santo, orienta aqueles, aleluia, que precisam da tua ajuda. Por isso, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu clamo pelo teu socorro, eu clamo pela salvação do Senhor para cada um desses que não querem ser
uma casa vazia. Para cada um desses que não querem ser, meu Deus, uma pessoa vazia, uma pessoa sem a tua presença, uma pessoa propícia a ser destruída pelo diabo. Ah, meu Deus amado e meu Pai, assim como o Senhor Jesus orou por Pedro, Pedro que não era convertido, mas Pedro se esforçava, Pedro queria acompanhar Jesus, Pedro queria ser o mais importante dos apóstolos. Assim, meu Deus, eu oro por essa pessoa, que talvez esteja vivendo no pecado, talvez ainda não tenha transformado a própria vida através da decisão. Mas essa pessoa tem lutado, tem se esforçado para ser diferente. Santifica, meu Deus, essa pessoa. Santifica agora essa pessoa que precisa da tua bênção, da tua vitória. Santifica agora essa pessoa que quer ser diferente, essa pessoa que está dizendo aí do outro lado: é por mim, Senhor, que o pastor está orando, é por mim que ele está clamando. Meu Deus, transforma a vida dessa pessoa, para que a partir de hoje ela não seja mais uma casa vazia, mas tenha da presença do Espírito Santo, tenha da presença de Deus na vida de cada uma delas. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, manifesta a tua graça, a tua presença sobre cada um de teus filhos, de tuas filhas, que a partir deste momento eles sintam a alegria que vem do Senhor, eles sintam a presença de Deus sobre a vida deles, aleluia, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, eu não quero pedir pela vida financeira, nem pela família, eu só quero pedir, Senhor, que essa pessoa tenha a partir desse momento a tua paz, que a esperança do Senhor esteja sobre esta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado, que a partir de hoje, cada um desses que tem orado comigo, não sejam mais uma casa vazia, mas seja a habitação do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você é a habitação de Deus? Diga: eu sou a habitação de Deus, e o pecado não tem lugar na minha vida. Diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo te guie e ocupe todo o espaço da tua vida a partir desse momento, e que o Senhor lhe dê a paz.